E aí a coisa. Alguém pode colocar para gravar para mim, fazendo um favor, que eu já ia esquecendo, só para eu não ter que tirar o Coloquei. slide da tela? Obrigado, Roberto. Então a gente fez, o que que eu fiz? Usei o método de separação de variáveis, tá? É uma coisa que eu quero ressaltar, por que que tem que ser no retângulo? Por isso que a gente pode usar o método de separação de variáveis, porque aqui a gente consegue separar a variável x da variável y por duas funções, né? Esse domínio me permite, não é qualquer lugar que eu possa usar o método das separações de variáveis, tá? O método de Fourier. Tá? Então aí eu fiz todas as contas, a gente já viu isso, e cheguei no teorema, né? A gente chegou aqui numa possível solução, que é o x, tá? O xy vezes esse cara aqui, vezes aqui esse daqui é o bk, né? Vezes esse termo aqui. E esse termo aqui com todo mundo, ó, que envolve seno, esses dois senos e essa parte aqui eu chamei de esse K aqui, que é o núcleo de Clé, tá? É o núcleo de Clé. Então a gente tem essa solução aqui, ó. U de x coisas. Isso aqui vai ser solução. Em que condições? Quando f for uma função contínua, ela é diferenciável no intervalo 0b, né? A menos de um número finito de pontos. F é seccional, a derivada é seccionalmente contínua. A f é zero no zero e zero no b, tá? Isso aqui é a condição de compatibilidade, tá? E além disso, a série, então, se eu tiver essas coisas aqui, então essa função aqui é solução desse problema, tá? É a solução desse problema e a solução vai estar em que classe? Ela, nos intervalos AB e A0 e AB, 0A, 0B fechado, ela vai ser uma função contínua aqui, ou seja, com relação às variáveis x e y, ela é uma função contínua e ela é sem infinito, menos no A, né? E no B, com a variável y, não tem problema. Só no A aqui que ela não vai ser, não necessariamente a gente vai ter que ela é diferencialmente contínua para qualquer ordem, tá? Ou seja, sem infinito. Aí a gente começou aí, agora a gente provou na aula passada esse lema diz o quê, gente? Que se for função k, quem é a função k? É essa daqui, ó. A função k, ela satisfaz o seguinte, olha, ela satisfaz essa equação, né? Satisfaz essa equação e ela é uma função sem infinito. Então, essa primeira coisa a gente já fez essas contas, tá? E parou ali. A gente vai começar agora o lema 1.3. Eu vou precisar de todos esses lemas para mostrar o teorema 1.1. Qual que é a próxima parte? A próxima parte aqui, olha, é o seguinte. Se f é contínua em 0b, tá? Ou seja, f é contínua na 0b, ou seja, na variável y, tá? É... E, e o enunciado está como lá no Teorema 1.1. O que é o enunciado do Teorema 1.1? A gente acabou de ver, mas eu vou enunciar de novo. A função, a minha função f, ela é diferenciável no intervalo 0b a menos de um número finito de pontos. A derivada é seccionalmente contínua. A f de 0 e a f de b são iguais a zero, tá? Nessas condições, essas são as condições do Teorema 1.1, tá bom? Então, o que que ele está dizendo? Então, a série 1.7, quem que é a série 1.7? Só voltando, para vocês verem aquela lá em cima, tá? 1.8, 1.7, essa daqui, olha. Só essa parte aqui, ela é convergente. Ela é uniformemente convergente, tá? Nos intervalos 0b. E além disso, ela vai poder ser escrita dessa forma aqui, muito mais simples, né? Onde esse aqui é o núcleo de Clé, tá bom? Então vamos lá. Tá pequeno ou vocês querem que dê zoom aí, pessoal? Deixa eu dar um zoom.
Acho que piorou, né? Que aí corta os pedaços ali. Eu não sei, o que que vocês acharem melhor, tá? Se vocês acharem melhor que eu tenho que eu tenho zoom, eu dou zoom. Pra mim tá dando pra ver desse jeito aí. Tá, obrigado, Elton. Geralmente você precisa que isso. O João tá por aí? O João, tá tudo certo? Tá ok, professor? Ok. Se vocês precisarem que dê zoom, vocês me avisam, tá? Olha, então a primeira coisa que a gente vai demonstrar o teorema 1.1. Então, naquelas condições que eu disse, isso aqui vai ser, aquela série vai ser uniformemente contínua, uniformemente convergente, e isso aqui, e a solução, a U, vai poder ser escrita dessa forma. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, o que que eu vou fazer? Eu vou estender a f de forma ímpar, tá? Pegar a extensão ímpar periódica de 2 períodos 2π, tá? Então, a cada 2b, né? Então, no intervalo 2b, então a gente está considerando que a nossa solução, a gente está estendendo ela de forma ímpar, sei lá. Vamos supor que ele está estendendo a f pequena, né? Vamos supor que o gráfico da f pequena ela é diferenciável a menos número finito de pontos, então vamos supor que ela seja, sei lá, seja assim, tá? Então essa aqui é a f. O que que eu vou fazer? Para estender de forma ímpar, ela é assim e assim, tá? Vamos supor, eu já peguei o seno de cara. Para estender ela de maneira ímpar, o que que eu vou fazer? Ela sempre tem que ser estendida de forma para ela ser ímpar, sempre tem que ser simétrica com relação à origem. Então vamos lá. Se ela é simétrica com relação à origem, esse pedaço aqui de baixo, para ele poder ser, deixa eu ver, esse aqui começaria aqui. Esse pedaço aqui de baixo ele vai ser assim, ele vai estar exatamente aqui, ó, para ser periódico de período 2b. Aqui é 2b, tá? Aqui é b, aqui é menos b. Bom, é a mesma coisa aqui, ser periódico de período 2b. Eu peguei o seno porque ele é a melhor coisa, tá? Melhor jeito de mostrar. Por que que ela é ímpar? Porque ela é sempre simétrica com relação à origem aqui, olha. Se você ver aqui, a f de x é igual a menos f de x. Ou, se eu quiser, f de menos x é igual a f de x e assim por diante. Tá bom? Então, e aí eu vou fazer isso na reta toda, tá? Então, eu vou estender ela de forma ímpar. Então, se eu estou fazendo essa extensão, ela de forma ímpar, a gente sabe que já a gente vai pegar ela, a f é contínua, então a gente vai continuar tendo ela contínua, periódico período 2b, a f é seccionalmente contínua, e a hora que a gente restringir ao intervalo 0b, ela vai ser, ela vai acabar sendo diferenciável ao menos número finito de pontos, tá? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Pelo teorema 3.2 do capítulo 7, essa série aqui, os coeficientes da série de Fourier complexos convergem absolutamente, tá? Esse teorema da convergência absoluta lá do capítulo 7, quando a gente fez, tá? Aí, eu lembro que esses coeficientes de Fourier, se eu não me engano, eles são assim, ó. F, a f de k, tá? F de k, que é um k, tá? É igual a, ele vai ser, quando é o f de k sem o sinal, ele é o... Se alguém tiver com o livro aberto, aí eu tô com o livro aqui, quer ver? É mais fácil. Capítulo 7, só para a gente lembrar.
Na verdade, não é nem esses coeficientes, eu acho que nem é no capítulo 7, que vem no capítulo 6. Exatamente isso, olha, esses coeficientes de Fourier aqui, olha, os FKs, eles estão sendo dados por quem? FK é o AK menos IBN, BK, dividido por 2, tá? E o F, chapéu menos K, ele é o AK mais IBK dividido por 2, certo? Por que que eu estou falando isso, gente? Tá? O F do zero, aí no caso, o F do zero é zero, porque aqui, olha, por que que o F do zero é zero? Ah, mas professor, se o senhor colocar zero aqui no K, vai sobrar o AK. Mas lembra, a gente fez a F como sendo uma extensão ímpar. Uma extensão ímpar, vocês viram alguns dos exercícios aí, a série de Fourier dela é a série do seno, só tem a parte do seno. E quem tem as partes do seno só tem os B's diferentes de zero. Então, todos os A zero são zero. Até o A zero, todos os A são zero, inclusive o A zero. Então, o A zero aqui é zero. E, então, o F de zero é zero. Por quê? Quando o F de zero significa que isso aqui é o A zero. O A zero é zero. Não tem B zero, tá? Lembra que o B começa a partir do 1. Aí, então, o F de zero é zero. O F de K menos IBK sai daqui por quê? Porque o AK é zero, então sobra só esse pedacinho aqui. Por isso. E o F de menos BK, a mesma coisa, sobra só esse pedacinho aqui. Por isso que dá IBK sobre 2. Tá? Aí, gente, só lembrando, quem que é o BK? O BK, ele é 1 sobre o período, né? O período é 2B, então é metade do período, né? 1 sobre B. Ah, integral de menos B até B, f de B, f de t seno, seno, k de πt b, tá? dt. Essa é a fórmula do BK. Só que como a função é ímpar, a gente pode trocar essa integral por duas vezes ela. Então vai ficar 2 sobre b, de 0 até b. Duas vezes é isso aqui, olha. Vai ficar, eu posso cortar pela metade e fazer isso aqui. A função é ímpar. E é simples, gente, olha. Como que eu calculo essa área aqui? Simples. Eu posso calcular essa área aqui. Se eu quero calcular essa área toda, eu posso calcular essa área aqui e multiplicar por 2, tá? Isso daqui com toda função ímpar funciona. E aí, a f de t, seno de πk, t. Aqui, por que que deu f de t? A f é a extensão ímpar da f. Por que que ficou fzinha aqui? Por ser sendo f a extensão ímpar da f, no intervalo 0b, é onde que ela vale f. Como ela é extensão, a f grande ela é extensão ímpar, e exatamente no pedacinho 0b, daqui a aqui ela é a f pequena, por isso ficou a f pequena aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida? Beleza, vamos seguir. Bom, lá, só voltando aqui, essa série a gente já sabe que converge absolutamente, porque o fato da f ser seccionalmente a ser contínua e periódica em 2b. Isso é o teorema da convergência uniforme lá de Fourier. Então ela é contínua. Quais são as hipóteses? Ela é contínua de período 2b. Ela é seccionalmente contínua, periódica de período 2b. E exatamente isso. E a f pequena, a f pequena ela é diferenciável no intervalo 0b a menos de um número finito de pontos. Isso é exatamente as hipóteses do teorema de convergência uniforme. Então, quer dizer que a série de Fourier com os coeficientes complexos, essa daqui converge. Bom,
se essa aqui converge, gente, os BK simplesmente são, olha quem são os BKs. Os BKs no fundo são, se eu passar todo mundo para cá, eles vão ser da forma BK, vai ser, eu multiplico aqui para tirar daqui I, né? Porque se eu multiplicar I aqui vai ficar I quadrado com menos, vai ficar 1. Então aqui fica I. E passo 2 multiplicando, então vai ficar 2i. Então BK é 2i, esse coeficiente aqui, tá? E como esses daqui são coeficientes de uma série convergente, esse aqui, como ele é um múltiplo só, também ele foi, os coeficientes, as séries com os coeficientes PKs são uniformemente convergentes. Então essa série aqui converge absolutamente, desculpa. Porque se essa série aqui converge dos coisas converge uniformemente, a hora que eu passo o módulo, ela converge absolutamente, tá? Quando eu passo o módulo, eu sumo com seno, coisa, só fica esses BKs aqui. Então, essa série aqui converge absolutamente. O que significa converger absolutamente? Converge com o módulo, tá? Mas se isso é verdade, a hora que eu faço essa conta, olha, esse seno hiperbólico, lembra? A gente já viu que ele é maior igual a zero, menor igual que 1. Por quê? Porque o x está variando no intervalo de 0 até a. E essa função hiperbólica ele é crescente. Se ele é crescente, então essa parte de cima aqui sempre vai ser menor do que a de baixo. Então ela é menor ou igual que 1. No máximo, ela vai ser igual a de baixo. Tá? O seno máximo, o módulo seno, é sempre menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Então isso aqui só vai sobrar quem? O BK. Isso aqui é menor ou igual que o BK. Só que o BK é uma série absolutamente convergente. Então, isso aqui é o termo de uma série convergente. Se isso converge, essa parte converge, tá? Logo, a série lá converge pelo teste M de Weierstrass, porque aqui a gente, olha, eu majorei por uma série numérica convergente, tá? E aí eu estou nas impostas daquele teste M de Weierstrass. O teste M de Weierstrass diz o quê? Que a minha série vai convergir uniformemente. Quem converge uniformemente? 1.7. Como é difícil ficar lembrando 1.7, é só lembrar que essa 1.7 é exatamente essa série aqui, olha. Eu tenho que aprender como fazer, mas como eu estou colocando no slide, não dá para fazer o que eu quero, né? Mas criar um link. 1.7 é o x, bk, seno, isso aqui, seno hiperbólico de cap x sobre seno hiperbólico de cap a, tudo sobre b, seno de cap y sobre b, para todo x nesses intervalos aqui. Essa é a série 1.7, ela converge uniformemente. Beleza. Então a gente sabe que ela converge uniformemente. O que falta eu fazer? Eu disse que ela convergia uniformemente, a série 1.7 ela converge uniformemente. Além disso, a vale U de x vai ser. Eu posso escrever ela de forma mais simples assim. Vamos ver? Lembrando que BK é exatamente isso: 2b integral de 0 até b, f de t, seno de k pi t sobre b dt. Aí, vou lá. Agora é mera continha, tá, gente? Olha, podemos então, o de x, olha, o de xy é isso aqui, a gente já viu, né? Aqui a única coisa que eu substituí o BK, BK é exatamente isso que a gente já viu, tá? Essa parte aqui é o núcleo de Klein, tá? Aí eu escrevo, para escrever, para cada K eu escrevo K de K pequeno, K grande, K pequeno, XYT. Isso aqui é igual a exatamente isso aqui, olha. Ele é igual a exatamente isso aqui, tá? O K aqui, ele envolve isso aqui, o K é exatamente isso aqui. E esse pedacinho aqui que a gente vai jogar para dentro da série também, tá? O que eu faço agora? A integral da soma, como essa soma é absolutamente convergente, a gente lembra, posso trocar a somatória com sinal de integral, porque eu posso trocar o limite, né? Então eu posso comutar, então essa soma aqui que está aqui fora, somatória que está aqui fora, vai para dentro. E aí eu jogo a integral para fora. O que vai acontecer? Então vai ficar somatório de f de t, certo? Esse termo aqui vezes esse.
A gente tira o f de t, eu posso reescrever. Esse termo vezes esse é o k pequeno, o k grande com índice k pequeno aqui, f de t integral. Como essa somatória aqui, ela não depende do t, tá? Eu posso jogar essa f para fora. Vai ficar a soma de k pequeno x, y, t. Só que essa somatória é exatamente o núcleo de Clé, o k. Então, por isso que eu só posso escrever assim, tá? Então, o que que eu fiz? Eu mostrei até agora. Aliás, alguma dúvida desse último pedaço, pessoal? Ok. O que que eu mostrei, gente? Primeiro, eu quero mostrar que a U é solução. Para isso, eu mostrei o primeiro lema lá. O lema primeiro lá que a gente mostrou que essa K aí, a K, o núcleo de Clé, é de classe infinita, ou seja, continuamente diferenciável. A gente mostrou que, além disso, a U, ela, dessa forma aí, a U, ela converge para cada, como essa soma converge uniformemente, e o U dá para escrever dessa forma, tá? Está caminhando para a demonstração do teorema 1.1. Então, vamos lá, teorema 1.4. Esse teorema aqui, vocês vão ver isso vocês estão tendo análise 2. Se der tempo, a Eva vai falar dele. É muito difícil dar tempo de fazer toda essa parte de integração, tudo ali dentro. Mas se der tempo, a Eva vai falar dele, que é a derivação sobre o sinal da integral. A gente já usou isso várias vezes, tá? A gente usou isso lá quando a gente estava fazendo a série de Fourier, as transformadas de Fourier. Porque toda hora a gente precisava derivar sobre o sinal da integral. Então vamos ver. Só falava sobre ele, mas a gente vai ver agora como é esse teorema, tá? E esse teorema aqui ele independe do que a gente está fazendo aqui, tá? O que eu preciso é o seguinte: eu pego um intervalo real, ele pode ser infinito ou finito. Eu pego uma função que ela é contínua, tá? Num intervalo fechado AB, cartesiano com esse intervalo infinito, tá? Ou seja, eu estou pegando uma faixa vertical, tá? Com esses extremos AB aqui, ele é uma faixa vertical no plano XY. Que como esse pode ser finito ou infinito, ele está indo lá para o mais infinito, menos infinito. Isso é uma faixa, tá? E essa função aqui ela é tal que a derivada parcial dela com relação a y, ou seja, com relação à segunda variável, ou seja, aqui no meu intervalo i, ela existe e é contínua, tá? Ela existe e é contínua em aqui, tá? Então é o seguinte, seja eu escrevo então, pego minha f pequena de y. Essa f aqui eu acabei de definir, ela é integral de a até b de f x, y, dx para y nesse intervalo. Então isso aqui é uma função de y, tá? Quando eu integro aqui, ó, eu estou integrando de a até b, a e b são números, são valores, né? Então isso aqui vai dar uma função de y. Então a f é continuamente diferenciável no intervalo i, tá? Se eu definir essa função é ser infinito. Ou seja, eu posso derivar ela quantas vezes eu quiser. E além disso, ele dá a fórmula da primeira derivada, tá? Na verdade, você só posso derivar quantas vezes eu quiser. Não, ela é continuamente diferenciável, quer dizer que eu posso derivar uma vez e essa função ainda continua sendo contínua. E ele dá a fórmula para mim. O que que eu fiz aqui? A derivada dessa função aqui é exatamente a derivar com relação a y aqui dentro. Eu posso integrar a derivada com relação a y ali, tá? Que é a mesma coisa. Não necessariamente a gente depende, olha as condições que eu preciso. Eu preciso que a f seja contínua, tá? Essa f seja contínua aqui e essa f existe e seja contínua nesse intervalo aqui, no retângulo. Senão, eu não posso fazer isso, tá? Isso chama derivação sobre o sinal da integral. Esse teorema aqui ele vai aparecer em várias vezes, tá? A gente usa demais, tá? Principalmente quem trabalha com EDP.
Então vamos lá. Então eu quero fazer isso. Aí a gente vai mostrar, em primeiro lugar, tem que mostrar que essa f aqui, olha, ninguém disse que ela é contínua, tá? Porque eu acabei de integrar, deu alguma coisa aqui como função de y. Quem é contínuo, quem é contínuo nesse daqui, no intervalo a, b, i aqui, ele é a função f grande. Não necessariamente a hora que a gente está integrando com relação a x, não necessariamente vai dar uma função de y, tá? Então vamos lá. Vai dar uma função de y contínua, tá? Então a gente tem que ver por que que vai dar isso. Então eu vou mostrar primeiro que ela é contínua, tá? E aí eu pego, vou mostrar que é contínua, vou pegar um y0 no intervalo i. Aí esse intervalo aqui, olha, se o y0 estiver no interior dele, eu vou tomar, olha, vai ser três situações. Se ele estiver no interior y0, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um eta maior que zero, tal que esse intervalo aqui ele esteja inteiramente contido dentro do intervalo i. Aí eu tenho que só tomar cuidado com uma coisa. Se o y0 for extremo desse, for algum extremo desse intervalo aqui, se ele for extremo, a gente a gente vai fazer o seguinte: se ele for extremo superior, se ele for extremo inferior, desculpa, eu tomo y0 eta y0 mais eta, certo? Ou seja, se eu não puder ir para trás do y0, o que que eu faço? Eu pego do y0 e tomo eta para frente, tá? Se ele for extremo de cima, ou seja, no y0 lá na parte de cima, eu vou tomar para trás, eu vou chegar um pouquinho para trás, vou tomar só o y0 menos eta, tem que estar contido em y, tá? A gente vai estar abrangendo essas três situações. Se ele for de interior, não tem problema, a gente acha eta. Se ele estiver nos extremos, a gente só estende ou para frente, se for o caso do extremo inferior, ou para trás, se for o caso do extremo superior, tá? É... E aqui, em qualquer desses casos, gente, então a gente está pegando um intervalo fechado. Eu estou pegando a f grande. A f grande é uma função contínua, tá? Contínua onde? Aqui, ó. A B, cartesiano I. Então, se ela é contínua ali, então F ela é uniformemente contínua sobre intervalos fechados. E é exatamente o que eu tenho aqui. Ela é uniformemente contínua sobre intervalos fechados. Ou sobre, no caso, a gente está fazendo cartesiano com AB com o J, onde o J é dado aqui. O J é intervalo fechado, o AB é intervalo fechado, o cartesiano vai dar um retângulo, retângulo fechado. A minha F é uniformemente contínua, tá? E se ela é uniformemente contínua, dado o epsilon, existe um delta tal que, para qualquer que seja x e y, y menos x menor que epsilon, implica f de x e y menos f de x, f de x y, e x y' menor que epsilon. Em particular, vai ser se o y menos y0 for menor que delta, aqui, olha, fxy, fica menor do que epsilon sobre b menos a. Isso a gente tem porque a f é uniformemente contínua sobre intervalos fechados. Por quê? Porque ela é contínua. Tá? Logo, o que que vai acontecer? Eu vou tomar o delta. Bom, eu já peguei esse intervalo, então eu vou só me preocupar em tomar um delta de forma que ainda os pontos fiquem dentro desse intervalo. Então eu vou pegar um delta menor do que o eta. Beleza, peguei o delta menor do que o eta. Aí, tomando y no i tal que y menos y0 fica menor que delta, eu vou ter que o y está no o y tá no j, tá? Por quê? Por que o y está no j? Porque o j é o intervalo que é eta para frente, eta para trás, ou se não, depende se o y0 é extremo ou não. Então, esse y vai estar no intervalo j, tá? E y menos y0
menor do que delta, vai implicar também que a f de y menos f de, de y0 menor ou igual que, isso aqui é integral, essa f aqui, isso aqui, olha, deixa eu puxar para cá, ele fez uma parte a menos aqui, mas é o módulo da integral de a até b da f de xy dx, certo? Menos a integral de a até b da f de x y0 dx módulo, tá? O que que eu faço? Junto as duas integrais, vai ficar f de xy menos f de xy0, integral de a até b dt. Passo o módulo para dentro, quando eu passo o módulo para dentro fica menor ou igual, então isso aqui vai ficar menor ou igual a b, f de xy menos f de xy0 dx. Essa daqui a gente já tinha. Agora aqui é mais essa passagem, aquilo ali vai ficar integral de a até b, de epsilon, b menos a, que a gente tinha colocado ali, dx. Aí, quando eu integrar, fazer essa integral, isso aqui é um número, né? Então, isso aqui dá, em cima vai dar b menos a, cancela com b menos a aqui embaixo. Na hora que eu integrar, vai sobrar só epsilon, tá? E aí, o que eu mostrei aqui, que a f é contínua em y0. Como y0 é arbitrária, ela é contínua lá no intervalo AB cartesiano I, tá? Ou ela é contínua no intervalo I, tá? Aí eu pergunto, antes de continuar, tá tranquilo, pessoal? Tem dúvida? Posso seguir, né? Então eu fiz a primeira coisa que eu afirmei. Eu mostrei que a minha f pequena, ela é contínua no I, tá? Mostrei isso. O que que eu tenho que fazer agora? Seguinte, qual que é a outra parte? Que essa aqui é derivável e a derivada ainda é essa daqui, tá? A derivada vai dar exatamente isso daqui, essa integral. Então, vamos lá. Aí, a única coisa, né, que a gente ele só relembra, né, antes de mostrar a diferenciabilidade da f em i, a gente só lembrar que se o intervalo, se eu tiver no intervalo, se o i for um intervalo da forma CD, a diferenciabilidade, a diferenciabilidade dessa f é a existência do limite. Qual o limite? Esse aqui, ó, nos extremos, né? Dentro do interior é a definição padrão e aqui as derivadas laterais, né? O que que significa ser diferenciável no C? Significa que essa daqui é a derivada lateral pela direita da f em C existe, tá? O que que significa ela ser diferenciável pela esquerda, na D? Existe a derivada em D, existe a derivada lateral pela esquerda no ponto D, tá? Então existe esse limite. Então isso significa ser derivável no intervalo fechado AB, tá? Por isso que às vezes as pessoas colocam lá separados, né? A, B no intervalo, no interior do intervalo a gente fala de diferenciabilidade. Se eu quiser falar no intervalo CD, eu tenho que garantir a existência desses limites aí, tá? Agora a gente vai provar a diferenciabilidade da F. Então a primeira coisa, eu vou pegar aqui, vou pegar um y0, tá? E seja j o intervalo que a gente pegou acima lá com eta, tá? Aquele eta que a gente já incluiu. Aquele eta, ele é tal que o intervalo menos y menos eta, y0 menos eta, y0 mais eta, está contido em i. E com aquelas observações lá, se o y0 for extremo do intervalo, tá? Aí, a gente sabe que a derivada com relação de f com relação a y, ela é uniformemente contínua, tá, pessoal? Se ela é uniformemente contínua, ela é
ela é uniformemente contínua? Não, ela é contínua. Se ela é contínua, ela é uniformemente contínua sobre conjuntos fechados, que é o caso AB, o intervalo J é um intervalo fechado, então isso aqui vai ser um retângulo, e ela então vai ser uniformemente contínua sobre esse retângulo. Beleza. Dessa forma, então, dado epsilon, para aquele epsilon vai existir um delta, tá? Eu vou tomar esse delta novamente menor que o eta, e eu vou falar tal que z menos z, tal que z menos y menor que delta vai implicar que isso aqui é menor do que epsilon sobre b menos a. Beleza. Essa é uma parte que a gente precisa garantir. A outra, eu vou usar o teorema do valor médio, tá? Teorema do valor médio, cálculo 1, tá? Do cálculo 2, desculpa, porque aí a gente tem uma função de duas variáveis. Teorema do valor médio. Então, o que significa? Se o z está no intervalo j, tá? E é tal que isso aqui vale, pelo teorema do valor médio, vai existir um z de x, tá? Um z barra de x. A gente geralmente lá chamava de xi, aqui ele está chamando de z barra x, tal que f de tal que a f de x z menos f de x y sobre x menos y é menor do que da derivada parcial da f com relação a y em x z tio, z barra de x. Tá, isso aqui às vezes a gente vê assim ou às vezes a gente vê assim. Isso aqui é igual a, abre parênteses, z menos y para x z tio. Esse x z tio, ele sempre vai estar aqui, gente. Como é o teorema do valor médio, ele sempre vai estar ele vai sempre estar aqui, ó. O z tio de x, ou z barra de x, ele sempre vai ser maior ou igual que o y e menor ou igual que o z, tá? Ele vai estar no intervalo ali. Esse teorema do valor médio. Beleza. Então, o que vai acontecer? E aí, se isso aqui é verdade, aí o módulo de z, portanto, o módulo da derivada parcial da f calculada no ponto xz barra, menos a derivada parcial da f calculada no ponto xy barra, se eu tiver, como eu vou estar isso aqui, olha, como ele já vai, olha, ele já vai estar dentro desse intervalo aqui, como eu disse. Então, a distância dele para o y é menor do que delta, tá? Porque a distância do do z ao y é menor do que delta. Então, em particular, z barra que está aqui. Então, aquela mesma forma que a gente fez aqui vale para ele também. Aí, o que a gente faz? Cadê o mouse? Está aqui. Aí, então, agora a gente vai demonstrar que aquela função é derivável, tá? E a f ali, ela vai ser contínua ainda. Então, mas se eu pegar esse z aqui, eu posso fazer isso. F de z menos f de y, z menos y. Tem que mostrar que esse limite existe e dá exatamente aquele valor da integral. A integral de a até b da derivada da f de x, y, da derivada da f com relação a y, de f de x, y, dx, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vale. Então, isso aqui eu substituo as definições do da f. A f é a integral de a até b da f de z, né? De f de xz dx. A fy é a integral de a até b, f de x, y, dx. Isso aqui tudo dividido por, aí a integral dividiria por z menos y. A gente está integrando em x, então isso aqui eu posso jogar aqui para dentro, tá? Esse cara aqui, a gente já viu que vale isso pelo teorema do valor médio, foi aqui que a gente usou, o teorema do valor médio aqui. Eu posso trocar esse por esse z barra. E aí, esse da cara aqui, eu somo e subtraio a derivada da f de x, derivada da f com relação a y de x, y. Eu somo e subtraio. Então, eu jogo esse daqui, esse cara vai ficar derivada da f com relação a y, x
zx, z barra x, zx, menos derivada da f com relação a y, x, y, tá beleza? E aqui é o cara, como eu somei e subtraí, sobrou esse cara aqui, tá? O que eu faço? Esse cara aqui não é uma mera coisa, é exatamente o limite que a gente quer. Então eu vou jogar, eu vou fazer o seguinte: se isso aqui é igual a isso, é esse cara. Se isso aqui é igual a isso daí é equivalente a, a isso aqui menos esse cara ser igual a só isso aqui. Ou seja, foi isso que aconteceu. Esse cara aqui menos esse. Então, esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, que eu joguei ele pro outro lado lá, somei menos ele dos dois lados da igualdade. Aí, uso a definição de novo disso aqui, que é exatamente isso aqui. Tiro tiro em evidência. Ah, não, aí eu uso de novo aqui, ó. Esse cara, exatamente isso. Isso aqui, isso menos isso vai ser igual a isso, perdão. Então, esse cara aqui é igual a esse aqui. A esse aqui eu passo, tá em modo, tá dentro do módulo, jogo o módulo para dentro, por isso que ficou menor ou igual. Então fica a derivada f com relação a y menos derivada f nesse ponto, menos a derivada f com relação a y nesse ponto. Esse aqui a gente já viu lá em cima que ele é menor ou igual que epsilon sobre b menos a. Então, epsilon sobre b menos a. Joguei para cá, vai sobrar a integral de a até b de dx. A integral de a até b de dx é b menos a. Cancela, cancela, vai sobrar só epsilon. Ou seja, esse limite aqui, esse limite, o passando o limite com z tendendo a y, vai dar isso aqui. Ou seja, a derivada é o f' de y, é exatamente esse cara aqui, tá? Logo, f é diferenciável no intervalo AB, no intervalo lá, e vale 1,1. E essa daqui ela vai ser contínua aqui, procedendo como no início da demonstração, né? A gente faz igualzinho, olha aqui, ó. Aí no lugar da f e y a gente usa isso aqui. A gente faz exatamente como a gente fez aqui, usa essa parte aqui, que ela é uniformemente contínua. Essa aqui é a derivada com relação a y. Escrevo essa derivada aqui, a gente pode escrever usando o teorema valor, o teorema fundamental do cálculo. Eu posso escrever como integral de a até b da f de x, y. Então a gente pode escrever dessa forma. Usa a continuidade da f grande e mostro que essa daqui é contínua também, tá? Aí eu deixo os detalhes para vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não é muito difícil, tá, gente? Esses lemas aí é só ficar fazendo esse tipo de interpretação e usar essa parte de integração, tá? Integral também ela não tem nada demais. A única sacada que você tem que lembrar é que vai ter que usar o teorema do valor médio aí, tá? Então, o que eu provei? Então, eu provei que eu posso derivar sob o sinal da integral, tá? Beleza. E agora a gente está pronto para fazer a demonstração do teorema 1.1. Lembrando quem é o teorema 1.1, só para a gente não perder. Teorema 1.1. A f é contínua no intervalo AB, diferenciável dentro do intervalo aberto AB, a menos número finito de pontos, a derivada dela é seccionalmente contínua, e f de 0 é igual a zero, e f de b é igual a zero. Então, a série, né? A série 1.7, que é essa aqui, é a série essa daí 1.7, ela converge uniformemente, a gente já mostrou que converge uniformemente, lema 1.2, tá? E além disso, ela
uniformemente nesse cara aqui, e a U está nessa classe aqui, e ela é a solução nosso problema de Euclides. O que a gente já provou? A gente provou que esse cara é contínuo e satisfaz, continuamente diferenciável, né, o C infinito, e vale isso. A gente provou, agora acabamos de provar no lema 1.3, eu falei 1.2 é 1.3, a gente acabou de provar que a minha 1.7 converge uniformemente, minha solução converge uniformemente, então é uma parte do teorema, já provou do teorema 1.1, e aí, além disso, eu consigo escrever a solução dessa forma. Demonstrei, tá? Aí eu faço o teorema 1.4 para mostrar que eu posso derivar sobre o sinal da integral, porque é a última coisa que eu falta. Porque, olha, voltando lá no teorema 1.1, só para a gente deixar claro. A série 1.7 converge uniformemente. Já mostramos. Que falta mostrar que U é solução. Que ela já está nessa classe, a gente vai ver também ali, mas é só fazer um acerto do que a gente já fez, tá? Então vamos lá. Ó, vamos para a demonstração do teorema 1.1. Já fez parte dele. Então vamos lá. Então, a demonstração desse teorema 1.1. O que é agora? Pelo lema 1.3, a série foi o que eu disse. A série converge uniformemente nesse intervalo, nesses caras aqui. Fechou, a gente já fez isso. O lema 1.3. Então, se converge, a minha U, lembra, converge uniformemente, o limite uniforme da convergência uniforme, ele é uma função contínua. Então, a U já é uma função contínua aqui. Primeira parte que a gente queria. Tá? Já provou que ela está nessa classe aqui. Pelo lema 1.2, a gente mostrou que esse cara é sem infinito e mostrou que vale isso. E aí, usando o teorema 1.4, a expressão 1.9 e indução, obtemos que U é sem infinito. Por quê? Ó, então, o lema 1.4, só lembrar, a gente acabou de demonstrar, mas olha, o teorema 1.4 essa função aqui é diferenciável, dá, e a derivar, eu posso derivar sobre o sinal da integral. Se eu fizer isso, se eu tiver como a minha f, aqui, ó, como a gente mostrou que esse cara aqui, olha, K é sem infinito. Então, eu posso ir a K exatamente onde que a gente vai poder derivar em Y, o núcleo de Euclides, tá? A F, na F pequena, ela não depende de Y, ela depende de X, ó, tá? Então, como K é sem infinito, a gente pode derivar com relação à segunda variável aqui, que é a segunda variável aqui, que é o y, tá? Desculpa, aqui no R, aqui é a variável t. Ele é x, y, t. Exatamente. Então, aqui em R, a gente pode derivar de forma sem infinito. Então, eu posso passar pelo teorema 1.4, eu posso passar para dentro da integral e derivar no y. Então, essa função vai ser sem infinito. Por quê? Porque K é sem infinito, eu posso derivar K quantas vezes eu quiser. Então, a minha U vai ser sem infinito, tá? E, além disso, o K você já satisfaz essa fórmula, já satisfaz o Laplaciano, tá? Aí, a gente já conseguiu de novo a classe da função. U é sem infinito. Então, a gente já conseguiu a segunda parte do teorema, que é a U, ela está na seguinte classe, ela é contínua no intervalo AB cartesiano 0B, ou seja, ela é contínua no retângulo de lados AB, AB e AA, 0A e 0B. Ela é sem infinito nesses caras aí, onde o Azinho aqui é aberto, né? E o que falta provar? Falta provar que ela é solução, ou seja, eu vou substituir para ver se satisfaz. Então vamos lá. A derivada derivando duas vezes com relação a x derivando duas vezes com relação a y, a gente tem o seguinte.
vai ter igual a zero de AB, ou seja, eu estou derivando sobre o sinal da integral, tá? Aqui, daquele kxyt, a gente está derivando com relação às duas primeiras variáveis aqui, tá? A t está parada, então estou derivando, então vai dar kxx, kyy, tá? É só lembrar que quem é u, tá? Só voltar lá para vocês verem, porque a gente sempre fica esquecendo quem é u. A u é exatamente isso aqui, olha. Então é só derivar com relação a x. Se eu derivar isso aqui com relação a x, isso aqui não depende de t, tá vendo? Então eu posso derivar sobre o sinal da integral. Posso, porque a gente já está nas condições, porque ela é contínua aqui. Em particular, ela é diferenciável aqui. Ela é porque essa k é sem infinito, tá? Nesses dois aqui. Então eu derivo duas vezes com relação a x. Então fica k de xx. Derivo com relação duas vezes y, vai ficar k de y, integral de a até b da f de t, kxx ou k de y, tá? Então eu posso fazer isso. Aí por isso que lá no lema 1.2 a gente já mostrou essa forma, porque isso aqui vai dar zero. Ou seja, esse aqui, olha, é o laplaciano da u. Isso aqui, olha, é o laplaciano de u, tá? E aí, Laplaciano de u deu zero, então ele satisfaz a equação. Agora vamos ver se ele satisfaz a condição de contorno, tá? Então, a condição de contorno é quando o x é zero. Ele está na fronteira. Não, desculpa, ele vai estar lá na fronteira. Então, para estar na fronteira, para os pontos estar na fronteira do meu retângulo, lembra? A gente está no retângulo AB. A gente está aqui, ó. Retângulo. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. A gente está aqui, ó. Então, o que que acontece? A gente mostrou que vale a derivada aqui e mostrou. Agora tem que mostrar as condições de contorno, né? A gente sabe que essa função no x de 0, x 0, t, ela vai valer zero. Essa aqui, x de b, t, vai valer zero. E no zero, no x aqui vai valer zero, tá? Por quê? É só lembrar quem é k. Ó, quem é o k? O kzinho aqui é um kzinho pequeno, tá? Quem que é esse k aqui? Essa função. Se eu tacar zero aqui, o seno hiperbólico x, quando x for zero, o seno hiperbólico é zero, dá zero. Quando o y for zero, o seno dá zero, então ela dá zero. Quando o t for zero, ela dá zero, tá? Vamos só ver quem que é o problema de Dirichlet para a gente lembrar lá. A gente está querendo provar isso aqui, que na fronteira ela vale f. Então já vi lá que o meu núcleo dá zero ali. Tá? Agora o que falta aqui? Agora, para qualquer que seja kzinho aqui, tá? Esse k é o termo daquela série, k é o termo de cada série, né? E xyt pertencente a R, o satisfaz as condições de contorno em y igual a zero, y igual a b, x igual a zero, x igual a zero. Exatamente. Quais são as condições de contorno? Ah, tem que ficar subindo toda hora lá. Aqui, ó. Quando o y for zero, ela tem que dar zero. Quando o y for b, ela tem que dar zero. Quando o x for zero, ela tem que dar zero, a gente viu. Agora falta só o u igual a A, tá?
Falta só o U igual a. Quem que é U? Olha, dá para a gente ver até por aqui mesmo. Se o U for A, se o X for A, perdão, o que que vai acontecer? Se o X for A, aqui vai dar, vou colocar A, vai cancelar, vai dar 1. Vai sobrar BK. Vai sobrar BK aqui. Só que o BK, ele depende do... Aqui desse coisa que a gente fez as contas, então ele depende do... O A, que não depende do X, o único lugar que depende do X vai dar isso. Então vai dar F de T seno, seno de KT, seno de KPY também sobre B. Esses dois sobre B, esse aqui vira 1, tá? Esse cara, então vai ficar com a somatória, o que que vai sobrar lá? Vamos lá, voltar aqui. A Valéria fica com preguiça de escrever, aí a gente tem que fazer aqui, olha. O que que vai sobrar aqui? A gente já viu que no zero dá tudo certinho, porque como esse é zero, esse é zero, esse é zero, dá as condições de contorno. E a U de A, Y, ela vai ser exatamente a quem que vai sobrar aqui? Integral de A até B, ah, da minha F de T, certo? A minha F de T, ah, seno de K, deixa eu escrever esse K, K, pi, T, sobre B. Tá, gente? Isso aqui é exatamente. Isso aqui vai ser exatamente a minha. Ah, tá. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que sobrou aqui, que senão a gente não consegue, então vai ficar faltando. Lembra que tem esse 2 sobre B aqui. Então vai ficar 2 sobre B, integral de f de t seno k pi t. Isso aqui é exatamente. Isso aqui é exatamente e a somatória, né? Não pode esquecer da somatória. Deixa eu só escrever direitinho. Detesto quando faz isso. Deixa eu apagar aqui para escrever direito. Tá? Ficou muito apertado. Eu vou pôr para o outro lado ali. Isso aqui é exatamente a minha U de, X, de A, Y é exatamente o somatório de K, K pequeno, de zero até infinito, da minha integral de A até B, da F de T, seno aqui 2 sobre B, seno de zero até B, desculpa, seno de K, pi, T, desculpa, KB sobre T. Que eu posso escrever também, isso aqui duas vezes, esse eu posso escrever como soma de K. Ai, ai, que saco. Vamos lá. Minha preguiça de pegar a lousa dá isso. Isso aqui é a soma de K, de 1 até infinito, da integral de 0 até A. Ah, já pus ali, né? Isso aqui é exatamente a integral do BK, naquele intervalo, tá? É seno
de K, π sobre B, T, né? dt. Oh, Oi? parou de compartilhar. Parou de compartilhar? Deixa eu só colocar aqui. Mantém. Tá. Deixa eu colocar aqui. Cadê o compartilhamento? Tem que entrar aqui, perdão. Aqui, ó. Vamos lá. Eu devia ter pego a mesa para fazer isso. Ah, tá nem conseguindo apagar, mas olha, vamos olhar só para esse aqui. Não tá conseguindo apagar. Deu algum tilt. Vamos olhar só por isso aqui, a gente já consegue ver. Isso aqui é exatamente a f de y, tá? A f de y, que a gente queria tanto. Tá? Então, ele satisfaz a condição de contorno, que é aqui. E aí, isso aí para todo y aqui no AB, tá? Portanto, é a solução de 1.3. Então, pessoal, antes de continuar aqui, tem alguma dúvida? Aquilo ali vocês conseguiram entender por que vai dar U a F de Y? Porque aquilo ali, a U no AB, é exatamente a série de Fourier, tá? A série de Fourier da Y, da minha F de Y, tá? Por quê? Porque quando eu coloco A igual X igual a, eu cancelo aquele seno hiperbólico lá o seno hiperbólico de X lá, quanto de X dividido pelo seno hiperbólico de A, lá vai cancelar, vai dar 1. Então só vai sobrar a integral de A até B do seno do FKπ, isso, T, esse daí é o BK, seno de Kπ y sobre B, tá? Isso aí é a série de Fourier da minha série de Fourier da minha f de y, tá? Que possui série de Fourier, a gente sabe lá pelos teoremas da capítulo 7, tá? Não sei se ficou dúvida. Se tiver dúvida, a gente pode ver de novo, fazer as contas ali, tá? O que acontece? O que eu queria ressaltar, tá vendo? Olha, o trabalho que a gente teve, isso no retângulo, podendo usar o método da separação de variáveis no retângulo, tá? A gente vai ver no disco, mas eu acho que não vai dar para ver hoje, porque já são 9h30. Todo mundo tem aula depois da... Que dia que tá tendo a aula do TCC, pessoal? Segunda e sexta. Mas assim, a segunda vocês estão tendo aula síncrona ou assíncrona? Síncrona, as duas aulas são. Hoje Ah, vai tá ter. dando. Uhum. Tá. Que é 9h50, né? Sim. Isso. Então não posso passar muito do tempo. Então a gente perdeu um pouquinho no começo, que eu precisei começar 8h20, mas sem problema. Só para eu terminar aqui. Então o que acontece? A gente resolveu num retângulo, né? E aí a gente tem para cada domínio a gente vai ter um jeito de fazer isso. Daqui a pouco a gente vai ver esse problema de Clé quando for um círculo, um disco, tá? Vocês vão ver que a abordagem vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que transformar o disco, fazer uma mudança de variável para ver o disco, olhar o disco como um retângulo, e aí a gente aplica, ou seja, o que transforma disco em retângulos? Eu acho que agora, nessa altura do curso, eu acho que todo mundo sabe, para isso que serve coordenadas polares, tá? Aí a gente usa coordenadas polares para poder fazer esse trabalho. Por que eu preciso transformar num retângulo? Porque só aí eu posso usar o método de separação de variáveis, tá? Se você pegar um domínio mais complexo, aí é complicado de fazer. Aí você tem que abordar, tem outros tipos de abordagem que não cabem aqui, tá? Não vão ser feitas aqui, porque é bem complicado. Aí você sai um pouco da teoria clássica da coisa. Você não consegue resolver assim, resolver tão simples o problema. A gente até iria ver aqui no livro da Valéria, deve ter, só que é outra abordagem, tá? Não usa método de separação de variáveis
A gente está entrando, hoje é dia 3 de maio, né? Termina dia 19. Eu não sei se em um mês a gente consegue chegar em tudo isso, mas vamos ver. O que mais que eu tenho que falar? Dizer, aquele teorema ali é um problema particular. O caso geral do problema de Laplace no plano, ele é assim, olha. É Laplaciano de u igual a zero, tá? Com as condições de contorno na parte de baixo, ou seja, na parte do retângulo baixa, a u vale no zero, ela vai valer, então, no zero ela vai valer f1 de x, certo? Então é na parte do eixo x, no zero. Depois, o lado paralelo do eixo, da paralela ao eixo x, vale um f de 2. Na parte do eixo do y, no retângulo no eixo do y, ela vai valer uma g de 1. E na parte paralela ao g do y, ela vai valer g2. Então, esse é o problema de contorno. Então, para cada... o que aconteceu aqui se a gente for desenhar, é isso aqui, ó. No retângulo aqui, tá? Então, aqui vale G1, F1, F1, F2, G1, G2, G1, tá? Esse é o teorema geral. Aí, o que a gente acabou de fazer é um caso particular desse. O que a gente acabou de fazer ali não vale diretamente para isso. Por quê? Porque a gente vai ter complicações naquele núcleo de Clay lá. Porque a gente usou aqui que esses negócios aí é zero. A gente não impôs as condições de contorno. Esse problema ele é mais difícil. Só que o que eu faço? Tá, claro, isso aqui são as condições de compatibilidade, né? Na fronteira. O que eu faço? Eu faço uma mudança de variável. Eu vou pegar AV, a gente transforma num problema mais simples, num problema do mesmo tipo ali, só que ele é zero nos pontos AB. Ou seja, o que eu faço? Faço essa mudança de variável aqui, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu só fazer as contas aqui para a gente ver, olha. A gente vai transformar num problema do mesmo tipo, só que, olha, aqui, quando eu fizer U de A a zero, tá? Vai ser que AV de A zero, ela vai ser igual a U de A zero menos B menos. Se é zero ali vai ficar zero y, então y não entra, porque o y é zero, sobre B, G2 de zero. E aqui já vai dar zero, porque y é zero, tá? Isso aqui vai ficar U de A é F1. F1 de A menos G2 de A, tá? No B, ela vai ficar U AV de AB, V de AB, ela vai dar quanto? Ela vai dar U de AB, a U de AB menos B menos B, que vai dar zero, tá? Olha, o Y é B menos B vai dar zero, né? Opa, perdão. B menos B vai dar zero, e aqui vai dar B. Conforme aqui dá B, cancela dá 1, então vai ficar B de G2 de B. Só que U de AB é a G2, certo? G2 de B, G2 de B, menos G2 de B. Esse já deu zero. Mas, professor, por que isso aqui dá zero? Por causa disso aqui, olha, condição de contorno. A F1 de A é igual a G0 de B. O que apareceu aqui? F1 de A. Aqui é zero, tá? Não é A.
aqui é zero, porque a G2 é zero. Ó, tá vendo? Exatamente aqui o que aparece é a G2 zero. Então, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Isso aqui, a UV de AB é zero. Então, a gente transformou no seguinte problema. A gente transformou aquele lá, fazendo aquele no seguinte problema. A U de x0 é F1 de x. V de x é de xv F2 de x. Esse 0 y vai dar G1. E V de AV, G2, tudo maiúsculo, onde F de X isso aqui dá. Aí quando no A vai dar 0. Aqui, quando eu coloco esse aqui, F2 de A, quando eu calcular o X no A vai dar 0. Então, no ponto A, 0, isso aqui é 0. E no ponto AB, isso aqui é 0. Aí no ponto A aqui no ponto B, a gente vai ter G2, a gente já viu, né? G2 vai dar 0. Ponto B, isso aqui vai dar 0, tá? Então a gente tem esse mesmo problema. Dá certinho. Então a gente tem esse outro problema. Qual que é a questão? Ainda não dá para resolver, tá? Então a gente tem que transformar ele novamente. Para transformar num problema que a gente conhece lá, olha. E é claro, né? A solução, é claro que a solução desse aqui é a solução do outro lá de cima. Que a gente só fez uma mera mudança de variável. O que eu vou ter que fazer? Aí observa que isso aqui, ó, foi exatamente aquelas contas que eu fiz lá, isso aqui dá 0, 0, né? Então a gente pode transformar aquele problema lá nesse aqui. A gente põe lá. O problema 1.15, o problema 1.15 é esse aqui, ó. É o que a gente acabou de dar. A gente tem esse problema mais geral, que é 1.12, com as condições 1.13. A gente faz essa transformação, transforma no problema 1.15, tá? Com essas condições de compatibilidade, a 1.17. Já fez, então a gente já zerou as condições de compatibilidade, já está parecido com o problema que a gente resolveu, só que ainda qual é o problema? Aqui, ó, essas condições aqui ainda não estão nas condições do nosso problema que a gente resolveu, então a gente vai fazer mais uma pequena mudança. O problema 1.15, por sua vez, ele pode ser dividido em dois, tá? Ou seja, eu pego uma U, uma V, tá? Funções aqui nessas classes aqui, essa U e V, elas são soluções respectivamente dos seguintes problemas, tá? A U é Laplaciano de U, 0. Solução desse aqui, isso, e aqui, com esse aqui sendo 0. Esse é um ponto 18. Esse aqui a gente ainda não sabe resolver. Mas a gente fica com o problema 1.19, que é esse 0 aqui, 0 aqui e aqui G2 de Y. Isso aqui é exatamente o problema que a gente resolveu. Então a gente usa a mudança, usa a separação de variáveis e consegue resolver ele. Qual que é o grande problema? É que o 1.18 ainda não está na condição que a gente queria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente de novo, dividir aquele problema, fazer exatamente o que eu acabei de fazer e transformando ele até chegar nesse problema aqui, ó. A gente faz uma mudança de variável, tá? Lá parecida com aquelas que a gente fez e vai transformar aquele problema nesse aqui e a gente consegue resolver esse, tá? E aí a gente resolve 1.18. Resolvendo 1.18 e 1.19, tá? 1.19 aqui, 1.18, tá? A gente resolve o problema 1.15, que resolve o problema 1.12, tá? Com as condições 1.13. Então é muito chato, né? Imagina. A gente tem que pegar para resolver esse problema, a gente tem que dividir ele em vários, né? Então vocês já viram como que é complicado, né? Mas qual é o cerne da coisa que a gente não pode ficar apavorado? É o seguinte: a gente vai saber resolver, o problema é que você tem que ficar dividindo ele. E a gente vai achando a solução de cada um e depois vai voltando. Isso daí é o método de Duhamel, Duhamel generalizado, tá? Então, gente, olha, feito isso, a gente consegue resolver o problema de Kleene no retângulo e o problema geral, mas só no retângulo. A gente está como que eu posso dizer? A gente vai estar num retângulo. Se sair fora do retângulo, eu já não sei resolver daquela forma.
Qual é o próximo passo? Problema de Cleveland disco, de raio 1, tá? A gente vai ver esse, vocês vão ver que esse daqui ele vai ter um pouquinho, agora muda um pouquinho a abordagem, porque o primeiro tem que fazer uma mudança de variável, transformar esse disco usando coordenadas polares no retângulo polar, né? Que é o retângulo onde que as variáveis vão ser a x e a y transformam em xr cosseno θ, yr seno θ, com r sendo isso aqui, e a tangente de θ, né? O θ é dado pelo... O θ, se eu quiser ver, é o arco tangente de y sobre x, tá? Para poder fazer essas contas aí. Aí a gente fazendo isso, não vou só, deixa eu ver que horas são, já, só um pouquinho, só para vocês verem como que vai ser. Na próxima aula eu vou retomar, lógico. A gente pega o objetivo disso aqui, então eu faço essa transformação, a gente vai cair. O problema, a gente vai transformar ele em coordenadas polares. Esse aqui é o Laplaciano da minha U em coordenadas polares, tá? Trabalhando tudo em coordenadas polares, e aí a gente vai resolver esse problema aqui, olha. A U tem que estar nessa classe, com a V sendo as condições de contorno agora se transformaram nessa daqui, e a minha U Laplaciano é esse aqui, para resolver com isso aqui. Aí eu posso usar o método de separação de variáveis. Faço as contas, vou fazendo algumas coisas aqui e eu chego que a minha solução... A minha solução em coordenadas polares vai ser essa, tá? Aí tem esse aqui, é o núcleo de... Esse P aqui é chamado núcleo de Poisson, tá? E aí tem o teorema de existência e unicidade, né? Um teorema de existência. A minha U de x, y, ela é U de R quando x for isso aqui, e ela é f de x quando x estiver em cima da fronteira. É a solução que a gente queria. Mas a gente vai fazer isso semana que vem, amanhã, tá? Eu só quis mostrar para vocês porque, olha, muda a abordagem se eu mudar a fronteira, se eu mudar o tipo de conjunto, tá? Essa é a questão que eu queria mostrar aqui para terminar a aula, tá bom? Fazer a chamada rapidinho, tá? Só um instante. Pessoal, foi tudo tranquilo hoje? Que eu vou ter que pedir para vocês fazerem isso, tá? Bom, vamos lá. Amanda, Presente. Ana Beatriz, Eu. Ana Lívia, Presente. Igor, João Marcos, Presente. Matheus. Presente. Resolveu o problema, Matheus, do problema? Conseguiu pegar? Eu consegui pegar a lista, o Vitor me enviou. Depois Tá eu bom. enviei ela por você pelo chat. Roberta Presente. e Vitor. Presente. Beleza, pessoal. E o Elton, o Elton, né? Tá aqui. Iago. Presente, professor. Beleza. Então a gente fechou hoje, tá? Então até amanhã, pessoal. Olha, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me parando que eu vou fazendo. É claro que vocês têm que fazer os exercícios, né? Eu vou passar uma lista ainda da parte de transformada de Fourier, tá? Eu acho que vai ter que ser umas duas dessa, aí eu vou colocar as datas para entregar depois, tá? E depois a gente vai colocar isso aqui, tá? Essa vai seguir a mesma filosofia dos métodos de separação de variáveis da primeira parte lá. O que eu vou cobrar em prova vai ser a parte teórica, né? Essas coisas aí eu vou cobrar em lista e talvez tenha que fazer mais um seminário, eu não sei, eu vou ver, tá? Mas é isso, pessoal. Oi? Você poderia dar uma ajuda no exercício 5 da lista 6? Pode ser à tarde, ô Vitor? Você tem Pode. tempo à tarde? Não, fechou. Posso sim. Qual Bom? horário que você pode? Olha, a partir das 2 eu já vou estar on. Vamos lá, umas 2h30, 3, tá? Para não. Tá. Tá bom? Então Fechou tá. então. Tchauzinho. Tchau.